Quero registrar aqui a alegria com que ouvi as palavras do senador Magno Malta em relação à reunião que nós pedimos ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, que teve prontamente uma atitude em defesa da população do nosso Estado, quando assim foi solicitado. Mas quero destacar, senhor presidente, a lamentável, senador Armando, realidade que castiga o nosso Estado até hoje. Não é a população podendo sair à rua com as forças, com a União Nacional, que assegura que essa onda de crimes e violência decorrente dessa crise sem precedentes na segurança pública e que aconteceu com o nosso Estado, é que nos diz que tudo está em ordem e pacificado. O cenário de guerra que levou ao assustador número de assassinatos, de saques, provocou também, senhor presidente, isso é que é estarrecedor. O fechamento das escolas, dos hospitais, do comércio, transporte, agências bancárias e até mesmo os postos de vacinação, comprometendo, por outro lado, também o combate à grave situação que vivemos e que enfrentamos, que é a da febre amarela. Não tem como não agradecer ao presidente Michel Temer, ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, o socorro que foi dado ao Estado do Espírito Santo e que até hoje lá está colocado. Mas quero dizer, sobretudo, ao senador do meu Estado, Magno Malta, que esse dramático caos urbano que sacudiu o meu Estado tem muitas origens e causas. A todo momento eu vejo a dificuldade presente de diálogo para tratar com os que estão em greve, os que estão no meio da greve. Está faltando humildade, está faltando diálogo, está faltando disposição de ouvir as queixas, as insatisfações que ultrapassam hoje, no meu entendimento, o diagnóstico do reajuste salarial da Polícia Militar. Porque chega até mesmo a falta de estrutura e de respeito para com uma própria sociedade. O nosso governador é um bom administrador, não tem dúvida. Propiciou lá no Estado o equilíbrio financeiro, né? Ele fez ajustes, o ajuste fiscal é importante para que o Estado usufrua desse ajuste financeiro. Mas no caso do Espírito Santo, essa situação é, sem dúvida, muito mais grave pela falta inequívoca de diálogo, que não deve existir nenhuma gestão pública ou privada. Nenhuma. A paralisação de policiais militares e bombeiros levou o Espírito Santo a uma crise que eu estou sempre dizendo, sem precedente, e agravada pela insuficiente interlocução entre o governo do Estado e os manifestantes. E aqueles que tentaram ajudar nesse diálogo, como no meu caso particularmente, que recebi o prefeito de São Mateus em minha casa às 4h30 do dia 6 de uma segunda-feira, ele, numa cidade completamente em caos, abandonada, nem uma porta aberta, ele procurava pelo governador e procurou por mim, que pude atendê-lo logo após as reuniões que realizava. Procurou para quê? Para levar a situação da sua cidade, São Mateus, que estava com a maior violência registrada nas cidades do interior, junto com Cachoeiro e tudo mais. Atendi, conversei, esperávamos também ser portadora da proposta junto ao governo de diálogo. No dia seguinte, quando estava para vir para o Congresso, chamada pela reunião do líder Renan Calheiros, fui no Clube dos Oficiais, onde estavam lá as entidades representantes dos policiais e bombeiros. Sentamos à mesa e ouvimos o que queriam: diálogo. Diálogo.
acompanhada do deputado da Vitória, que era, por muito tempo, da Polícia Militar e se transformou em deputado estadual no nosso estado. Fomos à Assembleia, junto com a OAB, recebidos pelo presidente da Assembleia, Érico Musso, uma grata satisfação de conhecê-lo, exercitando o seu poder como presidente da Assembleia, junto com 20 deputados estaduais, tentando a mesma coisa durante 10 horas de reunião. E quando o governo, através do seu secretário, manifestava recrudescida posição de não conversar com quem estivesse paralisado. Enquanto isso, em cada esquina do estado, eram chacinadas pessoas. Hoje dizem, os que sabem mais, que todos que morreram eram marginais. Não eram. E ainda que fosse, uma mãe daqueles meninos de 17, 18, 19 anos tinha o direito de lutar para ver o recuperado da criminalidade e da marginalidade. Aí a surpresa que veio depois. Na interpretação de integrantes do governo, veio a notícia de que, por tentar fazer isso, junto com os parlamentares, eu estava incitando a greve. Tenho 30 anos de vida pública, senhor presidente. Nunca ouvi isso de ninguém. Até porque sei o meu dever constitucional, sei as minhas responsabilidades civis e políticas. Ouvi isso, não levei em conta. Até que postaram a foto daquelas 4 mulheres sentadas na minha sala com o prefeito, a secretária do prefeito e um advogado da Justiça Eleitoral. Aí, mais uma vez, tentaram falar, ela paga o advogado que mantém essas mulheres paralisadas. Mentira. Deboche com a inteligência das pessoas. Política pode se fazer de todas as maneiras, não nesse nível. Não nesse nível. Mas, felizmente, prevaleceu as pessoas que veem você trabalhando de noite e lutando para o seu estado. Então, a paralisação dos policiais militares e bombeiros e essa crise que eu registro sem precedentes, ela tinha iniciativa de ilegalidade, porque a polícia não pode parar. Ela não deve fazer greve. A Constituição não permite. Mas, por outro lado, era verdade que ali havia um momento de 100% de paralisação no Estado do Espírito Santo. Coisa igual eu nunca vi, senhor presidente. Na minha história de vida, morando naquele Estado, há 40 anos, nunca vi uma greve, uma paralisação como essa. E aqueles que tiveram a iniciativa de contribuir com o objetivo de construir saídas, né, encontrar maneiras de que aquilo acabasse, todos eles foram taxados publicamente de aqueles incentivadores da desordem pública. O vice-governador em exercício, evidente, procurou aquilo que ele quer o dever fazer, procurou ajuda no governo federal, falando com o presidente da República, que prontamente o atendeu, falando com os parlamentares que aqui estavam no Ministério da Justiça, atendido pelo ministro interino Levi, falando com todos aqueles que pudessem ajudar a construir o debate e o diálogo. Hoje, eu digo assim, esse posicionamento exemplar da Assembleia Legislativa, que, aliás, deveria ser registrado, 20 deputados estaduais, uma senadora ou 2 que tivesse, mas estava só eu, por coincidência, a OAB presente deveria ser um instrumento de aliança para contornar uma crise e não agravá-la. Nunca vi dizer que você pode ser cerceado do direito. Está aqui o senador Magno Malta, que recebeu no seu gabinete as mulheres que com ele queriam dialogar. Nunca vi que alguém pudesse dizer publicamente que uma pessoa que tem o dever que nós temos de representar os anseios e brigar por eles, os anseios da sociedade, pudessem ser taxada de intermediárias, de mortes, de gangues, como foi feito no Estado. Quero também saudar aqui o presidente da OAB,
Homero Mafra, que contribuiu e muito na tentativa de encontrar um caminho que solucionasse o conflito e também o entendimento entre o governo estadual e o movimento de paralisação. E quero registrar, senhor presidente, que sempre, na minha vida inteira, com mandato ou sem mandato, sempre que foi procurada, comparecia a todos os momentos para compreender quais são os elementos daquele conflito que faltava para a tentativa de normalidade de qualquer situação, de qualquer categoria, de qualquer município. Então, conversamos com a Casa Civil, com o comandante da Polícia Militar, com o governador exercício César Conago, e ficou muito claro que aquela comunicação entre o governo e o movimento e a sociedade não estava sendo da melhor maneira e acabou por agravar ainda mais a situação. Não que fosse a vontade do vice-governador César Conago, não. É uma pessoa bem intencionada. Mas avaliamos que temos o direito e o dever, como senadora da República, de estar presente no Estado num momento tão difícil e de contribuir da melhor forma para o restabelecimento da paz e da segurança para a população do meu Estado, que represento aqui no Congresso Nacional. Eu repudiei veementemente as insinuações que tentaram por força atingir um deputado lutador, como o da Vitória, os outros que lá estavam, o próprio presidente da Assembleia, que, pelo que vejo, terá um bom futuro no Estado do Espírito Santo, pela forma de agir, de interferir a favor das causas melhores do nosso povo. Essa rebelião de policial militar e bombeiros precisa ser melhor analisada. Todo momento eu vejo, quando colocam que o salário do Espírito Santo, dos policiais, é o 5º maior do país. Hoje nos foi enviada aqui distribuída aqui da casa, a Associação Nacional de Policiais, a estatística que mostraram que o Espírito Santo é o último. Os policiais do Espírito Santo têm o último salário do país. Ainda não tem auxílio alimentação, não tem auxílio transporte, né? A questão de saúde é extremamente delicada, as condições de trabalho também são. Não deve o governador, de maneira nenhuma, dar um aumento que as suas finanças não permitam, mas deve sim ouvir de que maneira pode contribuir para que uma crise dessa natureza acabe. Restabelecer a paz, a segurança da população capixaba. Por isso é importante que as pessoas entendam que conjunto nós devemos agir para que nós possamos sair dessa situação. Me preocupa, senhor presidente, me preocupa a situação nacional da segurança pública. Eu vi a lista, começando por Brasília, que é o primeiro colocado, por Goiás, que é o terceiro, e vi que nós somos o 27º ou 8º, sei lá, e próximo da Paraíba. Como que as pessoas que têm que resguardar a vida da população, a segurança delas, podem ser desconhecidas como agentes que precisam ser tratados como servidores que têm direito tanto quanto igual aos outros? Como é que você coloca uma arma no coldre de um militar sem que ele tenha? Eu vou citar o exemplo de, se não me engano, Lima, que trabalha em Nova Venécia, e ele tem que ir para Nova Venécia 9 vezes no mês. O salário de R$ 2.600. Ele tem que pagar R$ 70 para ir, R$ 70 para voltar. Em outros municípios, 80, em outros 90. Então, ele paga R$ 140 para ir trabalhar e voltar. Ele paga R$ 1.200 por mês. Sobra de R$ 2.600, o quê? Para sustentar a sua família. E aqueles que têm que pagar 120, como é o caso de Mucurici. A situação não é uma situação para se olhar e olhar que medida de força pode ser tomada. Tem que ser na medida do diálogo. E eu quero dizer também, um pensamento que sempre me ocorre, sabe? Essas afirmações, elas confundem a opinião pública por um momento, mas ela não organiza o pensamento das pessoas a favor daquele que está manifestando
ou colocando dados que não são absolutamente verdadeiros. Cabe restabelecer a verdade aqui e agora, de que a reunião realizada na Assembleia Legislativa, por solicitação das entidades de classe, dos policiais e bombeiros, com a presença de 20 deputados estaduais, da OAB, da imprensa, à luz do dia, 10 horas de reunião. Não foi à noite nem escondida, como colocaram. Foi uma tentativa de fazer isso que eu estou pregando aqui, o diálogo. E quero dizer mais, que acho que de ambos os lados houve um recrudescimento. E ninguém vai chegar a lugar nenhum se não mediar esse diálogo, isso dissemos ao ministro da Defesa, se não restabelecer a dignidade dessas categorias, com o retorno dos policiais às ruas. Porque a Força Nacional vai ficar o tempo que for necessário. Mas quanto tempo? Quanto tempo? O que se busca a todo momento é o fim da tragédia, da insegurança que se abate sobre o nosso Estado. Agora as pessoas voltaram às ruas, agora as pessoas estão andando, estão indo ao médico, mas todos sabem que nós estamos numa situação de exceção. Não abro mão de, como parlamentar, dizer concretamente que dentro dos conflitos, dentro do sofrimento da população capixaba, o agente político não pode faltar. E menos ainda, lutar por melhores condições para a nossa população. Quem fala aqui, senador Armando, é uma senadora Lindeberg, a quem agradeço a sessão da antecedência do seu tempo. É uma pessoa que luta por escolas, por hospitais, por estradas. Luto dia e noite pelo meu Estado, porque o aeroporto ser construído, que a 262 vá à concessão pública, que a 101 acabe logo, que o porto funcione. Nunca teve esse governador ou qualquer outra omissão dessa parlamentar. Portanto, não espero que tenha a ousadia de repetir publicamente que eu incitei qualquer violência no meu Estado. Porque a mentira é uma luz desse tamanhozinho, que arde numa escuridão, mas ela ilumina os passos. E as pessoas são capazes de enxergar o que aconteceu. Não me machucou, não me feriu, apenas me surpreendeu. E quero dizer, assim, que aquilo que for necessário para melhorar a infraestrutura, para restabelecer o diálogo que eu estou pregando, estarei presente a todo momento para fazê-lo. E dizer assim que o país, eu sei, passa por essa dificuldade, tem ajuste fiscal que é necessário ser seguido. No entanto, a gestão pública, senador, tem também o dever de ter a sensibilidade de não paralisar negociações e entendimentos que acabam por propiciar aquilo que aconteceu no meu Estado, o agravamento da crise, como a de que nós vivemos até agora, em escala bem menor, confesso. Um Estado realmente justo, e o senhor foi governador, justo e equilibrado, deve ter a capacidade de praticar o ajuste fiscal com equilíbrio e a justa capacidade de devolver à sociedade as suas demandas. Se não na escala plena da necessidade, mas na escala da sensibilidade, para que o outro não se sinta massacrado com o poder público que você tem, com a sua capacidade de administrar o Estado sem olhar para ele, sem sentir as suas dores. E nesse momento de pânico, eu concluo, mais do que nunca, ficou para mim evidente que sou legisladora de 8º mandato, o papel essencial que a boa polícia militar exerce na vida do cidadão. Nunca vi. O ministro Raul Jungmann dizia que ele chegou do aeroporto até onde ele foi, ao palácio, não viu uma viva alma, um carro, uma porta aberta, senador. A presença da Polícia Militar é que garantia até o dia anterior exatamente a segurança da população. E ele é um cidadão, ele tem suas necessidades, e é isso que nós estamos buscando, o diálogo para ouvir aonde é possível o governo chegar, a polícia chegar, para que a gente possa ter de novo a segurança do nosso Estado como prioridade. O que acontece hoje no Espírito Santo nos trouxe consequências tão graves que elas jamais serão esquecidas. Amontoarem corpos em hospitais,
O professor Luísio ligava lá do Hospital Jaime Santos Neves, dizendo: precisamos de reforço policial na porta. Tem 2 gangues aqui com várias armas de alto calibre, de alta potência, e tem aqui 18 feridos de bala, 8 linchados, e não podiam dar entrada no hospital. E estavam os bandidos na porta. Não existe, a física já diz que não existe espaço vazio, e lá ficou demonstrado claramente que os bandidos ocuparam as ruas e se enfrentaram na falta de quem pudesse impedi-los da chacina toda que lá se deixou no estado do Espírito Santo, corpos espalhados por todos os lados. Então, nós entendemos que a conjuntura macroeconômica é recessiva, o Estado sofreu redução da sua capacidade de gerar receitas, de enfrentar, fazer investimentos próprios. No entanto, desde 2015, senhor presidente, está em curso um severo e bem celebrado ajuste fiscal, um ajuste que resultou num corte de orçamento em 2016 de R$ 1,3 bilhão de redução de gastos, e isso tudo reflete sobre a nossa economia. Não tem outro papel, governador, a não ser rezar a cartilha da severidade dessa crise, dessa exceção que nós tivemos no país inteiro. Ao puxar o cobertor para fazer esses superávites que os governos procuram fazer, acabam desconsiderando as graves consequências que as atividades fundamentais passam a ter. Como fazer? Eu não sei. Tem que sentar na mesa para encontrar a solução. Uma delas, que precisa ser encontrada pelo governo do presidente Michel Temer, pelo governo do Rio de Janeiro, pelo governo do Estado de Vossa Excelência, por todos os governos, é a questão da segurança pública. Eu não faço aqui a defesa de jeito nenhum de greves e paralisações, mas avalio que ficou evidente que nós não podemos perpetuar atitudes omissas em relação à situação, às perdas salariais de servidores públicos, cujas atualizações salariais dos últimos 4 anos ficaram abaixo, inclusive, do período de inflação. Isso não pode ser desconhecido. Não é dar aumento. Isso é fazer a reposição inflacionária, que inclusive já foi objeto de discussão no STF. O piso do rendimento de um soldado no Espírito Santo é R$ 2.642,12. É abaixo do estado de Vossa Excelência, presidente. Segundo a Associação Nacional das Entidades Representativas de Militares Brasileiros, com base nos dados de dezembro de 2016. E nosso Estado ocupa o honroso último lugar entre os 26 e o Distrito Federal. Então, a média, senhor presidente, segundo a Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, é R$ 3,9 mil. E esses policiais não têm auxílio alimentação, auxílio transporte? Pagam seu transporte para ir trabalhar para onde são designados? É possível se pensar numa coisa dessa? É possível se pensar que tem que fazer cofre, tem que fazer vaquinha para comprar aquele colete à prova de balas? Então, essa é a nossa realidade, senhor presidente. Temos corte de recurso para verbas, para equipamento de segurança, precarização das condições de trabalho, e ainda temos a falta de diálogo. Sem gasolina, pneus careca, viaturas sem condições de uso. Quem é que está perdendo com isso, senador Armando Monteiro? É a população capixaba. Ainda querem penalizar um deputado da Vitória, que era da polícia, que luta pela polícia. Quer pôr a culpa em quem? A culpa da crise foi tudo aquilo que nós gestamos com nossos atos políticos. Essa casa é a geradora de entendimentos, de apoiamentos, de construção de leis. Portanto, tem que saber que nós temos consciência da grave crise nacional, mas temos consciência do nosso dever de encontrar o caminho da superação de parte disso, para pelo menos propiciar a paz e a segurança pública no nosso Estado. Então, essa sociedade que perde, que sofre os efeitos de tudo, o ajuste,
é o Estado hoje ameaçado, amedrontado, que vai para o Carnaval com medo, os hotéis denunciando as vagas que tem até agora e o medo das pessoas até brincar o Carnaval na rua. Eu quero agradecer aí, sobretudo, a paciência, viu, Lindenberg, a sua, Monteiro, e a sua presidente, e os que estão aqui. Mas vou reafirmar, é hora de reestruturar, compor força, definir estratégias e restabelecer a ordem e o desenvolvimento tão desejado ao nosso país. Muito obrigado, espero e sei que todos estão torcendo pelo Espírito Santo. Eu torço para que Deus ilumine o coração do governador e o coração daqueles que estão numa luta de paralisar a segurança do Estado do Espírito Santo.